Me lembro ainda, eu criança, no bairro do Engabaú, naquela casa do Escadão, na Avenida Francisco Pereira de Castro, 963. Minha casa era toda cercada de madeira, tinha um portãozinho onde a gente cruzava e ficava numa escada. Era a casa do meio da escada. Uma escada que ligava a Francisco Pereira de Castro até a outra rua de baixo, a Pedro Alexandrino. Ali eu vivi 30 anos da minha vida. E ali eu nasci. Filho do seu Lazo e de Dona Genebra. O sétimo filho. Sétimo de 9. 10 mais um, infelizmente, não sobreviveu. Numa vida dura, mas feliz. Feliz porque para a criança, tudo é felicidade. E ali eu tive meus melhores anos da minha vida. Os melhores anos da minha vida. Uma época que me vem à memória, me lembro eu, menino, de manhã cedinho, de calçãozinho azul feito de brim ou de algodão, não me lembro bem. Mas saía eu ainda manhãzinha, quase escuro. Meu pai me chamava e lá ia eu e ele, descíamos a escada, para cima a Francisco Pereira de Castro, para baixo a rua Pedro Alexandrino. E lá caminhávamos, onde meu pai seguia para um barracão que havia ali, próximo ao brejinho, como nós chamávamos aquela região. Era um brejinho onde cortava o córrego do mato. O mato era cortado pelo córrego. Meu pai ia ao barracão buscar a carroça. E eu, feliz, ia buscar o serelepe. O serelepe era o nosso companheiro de trabalho, um cavalo turdio, um cavalo que eu adorava. Ia até o mato pelo triozinho, serelepe sempre dormia ali, onde ficava amarrado, e eu fazia um cabrestinho, como meu pai me ensinou, desamarrava a corda, fazia um cabrestinho e vinha puxando. Me lembro poucas vezes que montei o serelepe. Talvez minha memória falha, não lembro que eu ainda era muito criança. Mas eu puxava o serelepe até o barracão, onde meu pai já havia puxado a carroça com os arreios, e a gente ia arriando ali o serelepe. Meu pai, muito paciente, um cigarro de paia no canto da boca, perfumando a manhã,
aquele cheiro de fumo, que para mim e para muitos hoje não era cheiro, não era perfume, era um fedor. Hoje é um fedor, mas aquela fumaça daquele cigarro de paia, para mim era um perfume, porque lembrava sempre, na minha vida toda, a figura do meu pai, homem forte, homem talhado na lida do campo, na fazenda de meu avô, e que agora está na cidade. Numa cidade industrial, onde ele passou a vida toda tentando encontrar o seu lugar. E naquelas manhãs, eu e meu pai, arriando serelepe na nossa carroça velha, e meu pai ia colocando, depois de arriado, uns caixotes, onde havia verdura, onde no barracão ficava à noite as verduras cobertas com um saco de estopa úmido para manter fresquinho para a manhã seguinte a gente vender. Meu pai era verdureiro e eu era verdureiro também. Eu era um verdureiro, pelo menos eu achava que eu era. Depois de carregar da carroça, a gente descia a Pedro Alexandrino, ainda na época, uma rua de terra. Eu ali feliz, do lado do meu pai, e meu pai era bem assim que ele fazia. Aí. E o serelepe ria. No seu trote manso, conhecedor das estradas, e a gente ia vender verdura. O sol ainda quase não estava despontando e a gente já seguia. E pelas ruas dos bairros seguia eu e meu pai. E meu pai buzinava. Uma buzina de sopro, aquelas buzinas corneta onde se aperta em cima uma bola de borracha e ela, né, produz o som assim. Era eu e meu pai. E eu gostava de gritar verdureiro. Verdureiro! Eu gostava de gritar verdureiro. Meu pai às vezes, eu quase sempre. As paradas, enquanto as donas chegavam com sua sacola. Eu quero tomate, eu quero banana. Eu quero um alface. Tá fresca. Tá fresca a chicória, seu Laço. Tá fresca. E assim a gente seguia. Uma coisa que eu nunca me esqueço do meu pai, quando nós chegávamos no alto do Engabaú, já quase voltando para nossa casa, que a gente fazia freguesia de manhã, tinha uma casa muito grande, que para mim era enorme, onde morava a Dona Biela. Dona Biela era uma senhora que eu nunca conheci, mas que de muito ouvi falar. Diz que era uma senhora que ajudava todos. Diz que era uma senhora que estava pronta para sempre ajudar. E meu pai, como ele vinha numa rua um pouco mais distante, ele dizia para mim, vai lá na Dona Biela. E lá ia eu na Dona Biela
oferecer nossas verduras. A dona Biela, na casa dela, tinha uma caixinha que, na minha inocência de criança, eu achava que era uma caixinha que dizia não. Uma caixinha de dizer não, porque toda vez que eu apertava aquela caixinha, uma voz dizia um pois não, e eu falava, é o verdureiro. E ela dizia não, obrigado. Quase sempre. Não me lembro uma vez que eu apertei aquela caixinha do não e ela disse sim. Eu acho que mesmo era uma caixinha de dizer não. Mas isso não me incomodava, mesmo porque eu não conhecia das dificuldades da vida ainda. Vender verdura para mim era diversão, era rodar o bairro, era tocar o serelepe, era ficar olhando para o meu pai sempre sério. Isso era para mim a melhor coisa do mundo. Depois nós descia a rua da Dona Biela e voltava para casa. E descia a pé da Alexandrino, meu pai desarreava o serelepe e eu puxava ele de novo para o cantinho dele, mas antes dava bastante água para ele, dava milho quando tinha e punha o serelepe no pasto, nosso companheiro serelepe. Até uma próxima manhã nos encontraríamos de novo, eu, ele e meu pai. Eu era verdureiro, eu e meu pai e o serelepe, nós três era verdureiro. Essa minha infância, essa felicidade eu guardo comigo. Dessas manhãs frias, de chinelo de dedo, que às vezes o serelepe pisava e deixava uma marca a hora que eu ia buscar ele, é a minha felicidade. Não me lembro de ter outros momentos tão felizes como dessas manhãs em que eu e meu pai, o Lázaro e eu, o Lazinho, porque eu tenho o nome do meu pai, o Lázaro e o Lazinho, os verdureiros. Que Deus tenha meu pai. E muito obrigado por todas as felicidades que eu trago na minha alma, e uma delas é de um dia eu ter sido companheiro do meu pai, verdureiro igual ele.